Oi, pessoal, eu sou a professora Gláucia. O assunto de hoje é a equação da reta. É o tema 2 do seu livro 3, está na página 56 e vai cair na sua prova 8. É a continuação do vídeo anterior, ok? Vamos começar então. Bom, o estudo da reta, resumindo para a gente, vai ser escrever uma equação que representa essa reta vermelha aqui, tá? Eu peguei um pedaço do texto, peguei um pedaço do gráfico aqui para você ter uma noção do que a gente vai fazer, mas em resumo, eu quero escrever uma equação que represente essa linha vermelha e o que eu vou dar para você trabalhar? Só o ponto A e o ponto B. Aí a gente vai usar algumas coisas que a gente aprendeu até no vídeo anterior para conseguir trabalhar. Vamos lá então? Vamos ver qual vai ser a mágica. Vou ler para vocês. Considere dois pontos, A valendo 2 e 2 e B 6 e 4 e substitua os valores das coordenadas desses dois pontos no dispositivo prático, aquele que a gente fez no vídeo anterior para saber se os pontos estavam alinhados, etc. Bom, para quem esqueceu, a gente vai relembrar aqui agora, ok? Para começar, lá a gente estava vendo condição de alinhamento de 3 pontos. Aqui, como eu só tenho 2 pontos e a minha intenção é escrever uma equação de reta, eu vou pegar, equação precisa de letra, né? Vou pegar um terceiro ponto P, chamado Px e Y. Ó. Ele tem um valor para x e um valor para y. Eu vou pegar, então, os dois pontos que me deram aqui e esse terceiro e vou montar aquele famoso dispositivo prático. Olha lá como é que vai ficar. Lembra que os pontos estavam deitadinhos, eu coloco eles em pé, ó, 2 e 2, 6 e 4. O terceiro ponto, que sempre sou eu que pego, ó, x e y, e repete a primeira coluna. Depois disso, a gente não tinha que fazer um monte de continha, de multiplicação? A coisa é a mesma, aqui não mudou nada. Então, dá uma olhada como é que isso vai ficar. Vou multiplicar as 3 primeiras que descem assim, ó, tá vendo? As 3 azuis. E olha os resultados aqui, ó. 2 vezes 4, 8. 6 vezes y, 6y. X vezes 2, 2x. Só fiz as 3 multiplicações. Lembra que eram as 3 azuis menos as 3 vermelhas? Olha, menos, agora vou pôr as vermelhas, ó. 6 vezes 2, 12. X vezes 4, 4x. 2 vezes y, 2y. Pronto. Fiz as minhas multiplicações. Agora, eu precisava tirar esses parênteses e agrupar o que for semelhante. Então, como é que eu elimino esses parênteses? Olha, aqui não tem nada antes do parênteses, então é uma benção. É só tirar esse e esse, pronto, acabou. Mas aqui, eu vou até pegar minha caneta. Aqui, a gente tem um sinalzinho de menos antes do parênteses. Isso significa o seguinte, que esse menos ele vai interferir neste número, no próximo, ó, neste e no outro também. Por quê? Porque é menos 12, menos 4x e menos 2y. Então, existe aquele joguinho de sinal que eu tenho que fazer aqui, ó, para poder trocar todo mundo. Porque se não existisse esse parênteses, a gente podia pensar que era só menos 12, mas não é. É menos 12, menos 4x e menos 2y. Por isso o parênteses, e agora a próxima passagem minha vai ser eliminar esses parênteses e depois agrupar o que for semelhante. O que é semelhante? X com x, y com y, número com número. Olha como vai ficar. Eliminei o parênteses. Então, quando eu elimino, percebe, eu reescrevo tudo de novo, só que sem os parênteses. Ó, 8 tá aqui, 6y tá aqui, 2x tá aqui. Aí ficou menos 12,
menos 4x e menos 2y. Agora, a gente vai agrupar o que for semelhante. Ó, dá uma olhada nisso. Vou pegar uma caneta aqui, ó. Esse colega aqui, ó, dá para agrupar com esse aqui. Eles são parceiros. Olha lá, dá para eu agrupar esses dois, porque os dois têm x. Este amiguinho aqui e este amiguinho aqui, ó, também são parceiros. Eles também, os dois têm y, né? E esse 8 aqui com esse menos 12 aqui também são parceiros, porque os dois não têm letra nenhuma. Então, isso que é agrupar, tá? Eu vou juntar 8 com menos 12, 6y com menos 2y e mais 2x com menos 4x. Tanto faz de onde eu começo, tá? Interessante é você agrupar, tá vendo? Eu fiz até em cores diferentes para você perceber. Olha como é que vai ficar a linha de baixo. Ó, comecei pelo x. Eu tenho 2x, mas eu gastei 4. Se eu tenho 2 e gastei 4, eu fiquei devendo 2, tá aqui, ó. Eu tenho 6y e eu gastei 2y. Se eu tenho 6 e gastei 2, eu fiquei com 4 ainda. Tá aqui, 4y. Agora, os números, ó. Eu tenho 8 e eu gastei 12. Eu fiquei devendo 4. Tá certo? Agrupei os termos semelhantes. Não tem mais nada para fazer. Essa daí é a famosa equação geral da reta. Vamos retomar? Pego os dois pontos, coloco em pezinho, pego o terceiro ponto que eu que escolho, que é x e y, porque eu quero montar a equação. Repito a primeira coluna. Faço as 3 primeiras multiplicações, boto aqui. Menos as outras 3, boto aqui. Elimino os parênteses, depois agrupo os termos semelhantes. Essas são as passagens. Fazendo cada passo desse não tem como errar. Não tem segredo, ok? Tudo bem? Continuando. Equação reduzida da reta é o próximo tópico aí no seu livro. Uma única reta no plano cartesiano pode ser representada de várias maneiras, pois sempre é possível fazer alguma manipulação algébrica para produzir equações equivalentes. Então, veja bem, a gente acabou de aprender a construir a equação geral da reta. A reduzida é a mesma equação, porém escrita de outra forma. Eu tenho aqui uma equação geral da reta. Esse é o formato dela. Agora eu quero escrever ela na forma reduzida. Encontrar a equação reduzida nada mais é do que isolar a letra y em um dos lados da equação. Então, veja, eu estou nessa situação aqui, ó. Essa é a minha equação, esse é meu exercício. Eu vou te dar uma equação e pedir para você encontrar a reduzida dela, tá? O que a gente vai fazer? Vou pegar minha caneta. A gente vai isolar a letra y aqui, ó. Isolar essa letrinha aqui, tá certo? Vou deixar sozinho. Só que é o seguinte, aqui eu tenho 4y, né? Negativo. Eu vou jogar ela para o outro lado, ela vai ficar isolada. Lá do outro lado não tem ninguém, ó, tem 0, não tem ninguém. Vou jogar, ela já vai ficar isolada e vai com o sinal trocado, não é assim que funciona? A gente não tem que mudar de lado e mudar de operação, lembra disso? Então, olha como é que eu vou reescrever, não tô só estou mudando esse y de posição. Olha como é que vai ficar. Ele foi para o outro lado, ficou aquele pessoal sozinho. Aqui ele era menos 4y, do outro lado ele é positivo. Não é assim? Muda de operação, muda de sinal, não é que a gente combinou? Isso é equação, coisa que a gente está vendo desde a primeira prova. A gente já está na 8ª prova, já sabe o que é equação, né? Mas isolar o y significa tirar esse 4 daqui. Aqui ele multiplica, não aparece aqui, mas entre um número e uma letra existe uma multiplicação subentendida.
eu vou tirar ele e vai passar para o outro lado. Se aqui ele está multiplicando, do outro lado ele vai dividir. Só que, pessoal, ele vai dividir tudo o que está do lado de lá. Olha como é que eu vou escrever isso. Esse 4 aqui, ele vai dividir todo mundo. Ele divide tanto o 2x quanto o 4. Olha lá, está dividindo. Tá certo? Pronto, meu y ficou isolado. Quando for possível você simplificar a equação, você simplifica. Por exemplo, aqui, o 2 e o 4 são múltiplos de 2, estão na tabuada do 2, né? Eu consigo simplificar essa fração. Aqui também, o 4 e o 4 estão na mesma tabuada, né? São divisíveis, eu consigo dividir também. Então, eu vou fazer essa simplificação aqui. Olha como é que vai ficar escrito. Na verdade, eu estou escrevendo a mesma coisa de forma reduzida. Olha lá. Eu dividi em cima e embaixo por 2. Então, 2x por 2 dá 1x. 4 por 2 dá 2. Então, 2x sobre 4 é a mesma coisa que 1x sobre 2. E 4 por 4 que deu 1. Tá certo? Pronto. Esta daqui é a chamada equação reduzida da reta. O y isolado. Tenha em mente que tanto esta aqui primeira, que eu tinha, 2x menos 4y mais 4 igual a 0, quanto esta, ó, meio x mais 1 igual a y, são a mesma equação, escritas de forma diferente, tá? Agora tem um detalhe. O número que ficou aqui grudadinho com o x, deixa eu pegar minha caneta, esse carinha que ficou aqui grudado com o meu x, ele tem um nome especial, ele chama coeficiente angular e é representado pela letra M de macaco. O outro que ficou sozinho, sem letra, com sinal e tudo, tá, pessoal? Esse outro aqui é o coeficiente linear, que a gente chama de N. Então, olha, são duas informações novas e importantes para a gente saber, para continuar esse assunto, tá certo? Então, de novo, o número que ficou grudadinho com x é o angular, coeficiente angular. Ele tem um significado para a gente que eu vou comentar no próximo slide. E o outro número que ficou sozinho, o coeficiente linear. Isso está tudo no livrinho de vocês aí, ok? Muito bem. É muito útil saber o papel dos coeficientes da equação na forma reduzida, para saber mais sobre a reta que está sendo representada. Quando eu comparo, pessoal, o coeficiente angular de duas equações, eu consigo saber a posição que essas equações estão ocupando lá no plano cartesiano. O que é posições relativas? Olha, se elas são concorrentes, se elas são paralelas, estão cruzando ou não, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Então, aquele número lá, o coeficiente angular, mostra isso para mim. Agora, o linear, o que ele me mostra na hora que eu estou comparando equações? O linear é o número que está cruzando lá no eixo das ordenadas. A hora que a reta cruza o eixo y, é esse número para mim que é o coeficiente linear da reta, tá certo? Bom, para compreender melhor, vamos observar três equações, porque agora a gente vai começar a comparar equações, tá? Vai tentar dizer como é que elas estão passando no plano cartesiano sem ver o desenho. Então, olha só, vou dar três retas aqui. Vou pegar esse recorte do livro, isso aí tá lá no livro de vocês, tá? Ele pegou e eu achei legal que ele fez cores diferentes para a reta, né? A verde, a vermelha e a azul. Ele já deu ela na forma reduzida, já tá aqui, ó, tá? E quem que é o angular, que a gente falou que é a letra M lá? Quem que é o angular? O angular é o cara que está acompanhando o X aqui, ó. O linear é o outro. Então, ele separou aqui na tabelinha só para você enxergar, tá? Como é que eu analiso? Olha, uma coisa que você precisa saber. Quando as retas são paralelas no plano, esse número que acompanha o x é igual. Então, dá uma comparada na verde
com a azul? É 2 e 2, não é? Então, essas retas, a verde e a azul, elas são paralelas. E se forem diferentes? Ó, que aqui é 2 e aqui é menos 1. Se forem diferentes, elas são concorrentes. Nada melhor do que pegar o desenho que está lá no livro para te mostrar aqui. Ó. Veja no próximo slide. Os angulares, quando eles são iguais, as retas têm a mesma inclinação e são paralelas. E quando são diferentes, a gente conclui que elas se interceptam, são concorrentes. Olha o desenho agora. Dá uma olhada no desenho. É aquelas retas que estavam representadas na tabela anterior. Vou pôr a tabela aqui de novo para você lembrar, tá vendo? Lembra que eu falei agora há pouco? A verde e a azul são paralelas. O que é paralela? Ela está passando assim, uma do ladinho da outra, ó. Tá vendo? Por que elas são assim? Por que eu sabia que elas seriam paralelas? Porque aquele coeficiente angular, ó, da verde e da azul são iguais. Ah, compara agora verde com vermelha. Elas concorrem, são concorrentes, ó, elas se cruzam nesse ponto 5 aqui, ó. Tá vendo? Então, vai ter exercício onde ele pede isso para você dizer se duas retas são paralelas ou não, e você sabe isso como? Encontrando a forma reduzida e comparando os coeficientes angulares. Tá certo? Um último assunto, nosso tema 3, se encontra na página 69, tá? Bom, a gente vai falar agora de equação de circunferência. A equação da circunferência é a equação que representa esse círculo desenhado aqui, ó. Eu quero escrever uma equação que representa isso aqui. O que vai ser dado para mim? Vai ser dado o centro dessa circunferência, que vai ser um ponto lá do plano cartesiano. Percebe o plano aqui, ó? Ó, eu joguei uma circunferência lá dentro. Eu vou dar o centro e vou dar o valor do raio. E você percebe que formou um triangulinho ali dentro? De novo, a gente vai estar trabalhando o bendito do Teorema de Pitágoras, que a gente aprendeu lá na prova 3, né? Tá vendo como o assunto vai e volta? Então, isso aqui, a fórmula da circunferência, a equação da circunferência é essa que está aqui, ó. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado. Foi tirada nada mais, nada menos do que da Teorema de Pitágoras, lá, por causa dessa formação desse triangulinho aqui, ó. Certo? Mas é muito fácil, viu? Sabe por quê? A gente vai só substituir esse cara aqui, esse A e esse B. Porque é uma equação onde eu não vou conseguir agrupar muita coisa, não vou conseguir resolver muita coisa. Então, a gente vai deixar meio que indicado isso. Vou mostrar como é que vai funcionar, ó. Essa é a equação, é isso aqui que você tem que saber. Isso aqui é uma equação que já está lá na tua prova, tá? Essa formulinha aí já está lá, você só tem que saber usar, né? Só tem que saber pegar os números e colocar na fórmula. Então, ó, vamos ver um exemplo. Como é que vai vir na prova para você? E nos exercícios do seu livro aí, ó. O centro vale 6 e 5. O raio vale 3. Eu tenho que jogar aqui, ó, na fórmula. Então, olha o que eu vou fazer. Vou pegar uma caneta aqui para mostrar para vocês, ó. Eu substituo assim, ó. Esse cara aqui eu coloco no valor do A, tá? Esse cara aqui eu coloco no B. E esse cara aqui, ó, eu já elevo ao quadrado. Olha lá, já está ao quadrado. Só isso, pessoal. Não tem mais nada para fazer. Feito isso, está resolvido. Sabe por quê? A gente não vai resolver muita coisa, a gente elevar isso aí ao quadrado, não vai dar para, sabe, não vai dar para trabalhar grandes coisas, não. Então, você vai deixar indicado, esse aqui é o formato da equação de uma circunferência. Puramente substituir os números aqui no A e no B e elevei o outro ao quadrado, mais nada. Muito fácil, né? É só isso que é para fazer?
Só, pessoal, só isso que é para fazer. Olha, se você gostou do vídeo, se o vídeo te ajudou, curte lá o nosso canal, a gente fica contente de saber que está conseguindo te ajudar. Mas se mesmo assistindo o vídeo você ainda ficou cheio de dúvida, conversa com o seu professor do CEJA. Ou assiste o vídeo de novo, tenta fazer os exercícios, eu tenho certeza que você vai sair bem. Depois desse vídeo e dos exercícios, depois de estudar tudo isso, você já está preparado para a prova. Agora, não pense que somente assistir o vídeo vai resolver os seus problemas. Uma coisa é a gente assistir e ver alguém fazer. Outra coisa é a gente pôr a mão na massa e começar a trabalhar. Boa sorte para vocês, hein?